Cara, você vai assistir agora alguns gols, melhores momentos do jogo. Agora, imagina se neste jogo aí que você vai assistir, além de assistir, você pudesse estar ganhando dinheiro. Seria sensacional, né? Pois é, existe uma profissão onde eu faço parte, mais de 5 milhões de pessoas no mundo há mais de 20 anos, onde você ganha dinheiro assistindo jogos de futebol. E não é pouca grana, não. Pô, como é que isso funciona? É muito simples. É só você clicar aqui no link, eu vou te explicar como é que isso funciona. E o mais legal é que você não tem que vender nada pra ninguém. Só depende de você, um computador e acesso à internet. Mais nada. Você pode começar hoje, exatamente hoje. Clica aqui que eu vou te explicar como é que funciona. Beleza? Um abraço. Bruno Azevedo, os amigos da turma do Bate-Bola, de volta aqui ao programa depois aí de quase um mês de férias e nesse segundo dia de pré-temporada do Atlético, né, Bruno? Voltamos à Cidade do Galo hoje, agora à tarde acompanhamos um treinamento em campo, uma atividade técnica, né, de 2 toques, mas nada de formação de time. Tá muito cedo, o Levir Coupe ainda está mais direcionada essa primeira parte da pré-temporada com a preparação física. Levir Coupe entra pouco nesse início de trabalho do ano. O Atlético que oficializou agora há pouco a contratação que o Emerson Pansieri já vinha trazendo aqui no dia a dia do Atlético na Itatiaia, do zagueiro Igor Rabelo. Agora é oficial. Igor Rabelo é jogador do Atlético, assina contrato por 4 anos, até o fim de 2022 será jogador do Atlético. Uma negociação que gira em torno de 13 milhões de reais. O Atlético está adquirindo 70% dos direitos econômicos, 30% ficam com o Botafogo e, logicamente, o Atlético, como a Itatiaia já trouxe aí nos últimos dias, o Atlético com a ajuda de parceiros para trazer o Igor Rabelo, zagueiro que foi destaque no Botafogo ano passado. Então, uma dupla de zaga nova que chega aí ao Atlético, o Igor Rabelo e o Hever. Esse já é mais conhecido, o capitão da conquista da Libertadores 2013. E o Gabriel foi oficializado também no Botafogo. Zagueiro que pertence ao Atlético, está indo emprestado 2 anos e com esta negociação o Botafogo fica com 20% dos direitos econômicos do Gabriel, que ontem foi à Cidade do Galo e se despediu dos companheiros. 6h45, vamos trazer a palavra, a primeira do ano, do Levir Coupe, foi até a sala de imprensa e a primeira pergunta é aquela: Levir Coupe, o que o torcedor do Galo pode esperar do time em 2019? Bom, acho mais ou menos o que todos nós esperamos, né? Um time que vai brigar pelo título. Nós estamos ainda ajeitando o elenco, né? Vai demorar um pouquinho, nunca acontece como a gente quer, as negociações são muito difíceis, o mercado é espetacular da maneira como funciona, só quem está no meio é que sabe como é que é. Então as coisas não são muito fáceis assim, não. Mas o Atlético vai ter um time competitivo e em condições de ser campeão. O que a gente espera é isso, né, do Atlético. Ô Levi, até aqui, principalmente a defesa, o Atlético priorizou seus reforços, né? Chegou o Hever, que é experiente, já foi campeão por aqui, o Igor Rabelo, que fez um bom ano pelo Botafogo. Como você vê até aqui as contratações que chegaram, os caras que já estão aqui, você fica satisfeito por enquanto? Sim, mas na verdade foi uma coincidência. Nós não priorizamos a defesa. É que a gente tinha vários nomes, né? Coincidentemente, os jogadores de trás funcionou mais. Na negociação foi para frente e foi fechando. Mas o time tem que ter um equilíbrio de meio de campo, de atacantes, né? E o elenco do Atlético é grande. Eu posso colocar grande, porque passa de 35 jogadores, se você contar todos os que estão emprestados, inclusive, passa dobro, 70 jogadores aproximadamente. Então, o número. Aí quem volta, quem vai para. Então, no final do ano é muito difícil de acertar todos, né? E tem as negociações, alguns têm contrato, outros não têm contrato, então é realmente uma coisa meio complicada. Então, mas coincidentemente estamos fechando assim praticamente a defesa. O meio de campo também temos bons jogadores, até na frente, mas ainda precisamos de algum reforço assim, principalmente na peça ofensiva. Tá aí. Levir Coupe dizendo que na parte da defesa já está ajustado. O Atlético trouxe o Hever e o Igor Rabelo, que inclusive para muitos vai ser a dupla titular do Atlético na temporada. Tem ainda o Léo Silva, que renovou o contrato, experiente, capitão do time, que ainda está no departamento médico. O próprio Maidana, que era titular ano passado.
voltou o Matheus Mancini, que estava emprestado ano passado, e ainda tem o Martim Rey, uruguaio, que permaneceu. Antes de rolar a bola pro Léo Figueiredo, hoje a gente não viu o Vitor em campo. O Vitor tá fazendo um trabalho interno. O Léo Silva tá no departamento médico, como já destacamos, se recupera de uma lesão muscular. O Gustavo Blanco deve começar a transição em 15 dias. O torcedor pergunta muito do Blanco. Tá na fase final de recuperação o Blanco, cirurgia no joelho, ficou fora segundo semestre do ano passado. Talvez seja um grande reforço da temporada do Atlético, porque tá voltando bem no começo da temporada. E vai disputar a posição no meio campo ali, como disse o Levi, bons jogadores pro meio campo do Galo, tem o Adilson, tem o Zé Wellington, tem o Blanco, tem o Elias, e são esses jogadores que ainda não estão treinando. Vinícius, Renan Guedes e o Wilson, aquele goleiro, o Wilson, que até já jogou no time do Atlético, esses aí estão também no departamento médico. Mas o Levi que é um atacante, Léo, tá certo, é o que precisa o Galo no momento? Precisa de um atacante para ser uma sombra ali pro Ricardo Oliveira, e precisa de mais um atacante para jogar pelos lados, né, Cláudio? Porque enquanto você falava, eu tava imaginando aqui o que seria o Atlético titular. As mudanças seriam na dupla de zaga, né? Para mim joga mesmo o Hever e Igor Rabelo, e fica uma boa dupla de zaga. Fica uma zaga responsa, o Atlético acerta nas contratações. No meio campo, vai muito do Levi, se o Levi vai querer aquele galo doido de novo, do time todo para cima, ou em determinados momentos ele pode ter um time mais resguardado, porque o Zé Wellington se machucou na reta final do ano, mas ele estava jogando bem, pode jogar. O Adilson é uma certeza ali no meio campo. Aí tem Elias e Blanco, que são volantes que sabem jogar. O Blanco, então, quando se machucou, estava botando o Elias no banco. Exatamente. Então ele pode voltar e ser titular. O Atlético pode ficar com o meio. O Atlético tem o Casares, que é isso, é aquilo, vai ter mais chance. Se o Casares quiser, a gente sabe do que ele é capaz. E ele terminou o ano mais interessado, né? Pelo fim do ano é titular. Pelo fim do ano, o Casares é o titular. Então, o Thiará é um titular, e acho que com a pré-temporada no Atlético e mais ambientado, o Thiará pode jogar bem mais do que ele jogou ano passado. A questão é o Luan, Cláudio. Você tá voltando de férias, você entrou aqui no estúdio, eu te perguntei, e aí, o Luan vai ser esse terceiro homem ali no ataque ou vai deixar o Atlético? Olha, o Luan, a situação ainda está indefinida. O Corinthians admitiu que esfriou a negociação nos últimos dias, mas o Corinthians vai tentar uma nova investida. É a informação que vem de São Paulo. E a informação de dentro do Atlético é de que, se chegar uma proposta que seja interessante pelo Luan, pode liberar o jogador. Agora, se vier algum atleta também na composição, me parece que o Corinthians, a ideia já foi essa, né? De colocar o Cleison, que na época não se acertou com o Atlético. Mas se colocar algum jogador que interesse ao Galo, porque o Atlético perderia o jogador que, se não for titular, o Luan é um jogador que, se não for titular, é um reserva imediato. Então, é um jogador importante. O Atlético não vai se desfazer desse jogador por nada. Então, tem essa situação aí. Agora, se chegar algo interessante pro Luan, pode sair sim, não tá definida a situação do Luan. Sobre o Elias, hoje eu conversava com o pessoal do Sul, o Inter tá muito interessado no Elias, mas me parece que o Inter está tentando uma conversa com o jogador, com o Atlético, pelo que eu apurei, não chegou nada pelo Elias. O que acontece? O Elias tem contrato até janeiro do ano que vem. Meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. O jogador, logicamente, está querendo agora uma renovação. Para ele é interessante renovar o contrato. Se vem um time e conversa com ele pedindo querendo um contrato mais longo, o que se fala no Rio Grande do Sul, até 3 anos de contrato pro Elias, pode seduzir o jogador. Agora o Atlético não vai liberar o Elias agora, sem uma compensação financeira, até porque não tem interesse de perder o jogador. O Galo quer o Elias e deve começar a conversar com ele sobre renovação de contrato, mas não é para agora. Quem sabe nos próximos meses. E o Internacional tem bons jogadores também, né? Se essa conversa desenvolver entre os clubes, né? Se o Internacional conseguir convencer o Elias aí o Internacional vai muito da situação que a gente acabou de falar aqui, Arrascaeta, Cruzeiro. O Internacional precisa conversar com o Atlético. Exatamente. Precisa resolver com o Atlético. Eu acho que o Levi Coupe não abriria mão tão facilmente do Elias. Por mais que o Elias não seja uma unanimidade, no Atlético ele não conseguiu ser o jogador que foi no Flamengo e principalmente no Corinthians, mas, Cláudio, você teria problemas em me convencer aqui. Léo, você abre mão do Elias para trazer quem? Sabe? Para trazer quem? O Internacional vai oferecer um grande jogador para trocar no Elias? Se não for isso, ficava com ele aí, porque mesmo não sendo uma unanimidade, é um jogador de valor e que pode ter um ano melhor com o Levi Coupe, né?
E sobre o ataque, o Levi falou que quer jogador de ataque. Nós apuramos da Itatiaia, o Emerson Panciera, a gente trouxe também a informação hoje, ontem na turma do bate-bola, hoje também no Rádio Esportes, o nome do Ezequiel Barco, 19 anos, do Independiente da Argentina, foi destaque naquela conquista da Sul-Americana 2017, ele era do Independiente, se destacou naquela final contra o Flamengo, né? Que todo mundo estava de olho naquele jogo, foi negociado com o Atlanta United, lá dos Estados Unidos. Na época, 15 milhões de dólares, foi uma negociação muito cara. Ele é jovem, 19 anos, jogador para mercado europeu, né? Quando saiu, só que teve alguns problemas de relacionamento lá no meio do ano, no time dos Estados Unidos, acabou tendo um problema lá, parece que se envolveu com a mulher de um outro colega de clube. Eita. E aí complicou a vida dele lá. E ele estava agora na lista do sul-americano, só que se ele machucou, ele tá com um problema no joelho, tendinite. Agora, pelo que eu apurei, a situação financeira dificulta. Não é um jogador barato, né? É um jogador dificilmente vai vir para o mercado brasileiro. Há um interesse aí, logicamente, de um salto maior para o Barco, mas é um jogador que está no radar do Atlético. O Oscar Romero, o irmão do Romero do Corinthians, é irmão gêmeo, né? Ele está no time chinês, o Xangai. Custou muito caro também, 9 milhões de euros. O Atlético olhou com ele, fez aquela sondagem, mas também é um jogador caro, difícil. E o Gustavo Bou, toda a janela aparece o nome dele, né? Ele pertence ao Tijuana do México, tem mais 6 meses de contrato com o Racing da Argentina, tá emprestado. Ele era do Racing, voltou agora, mas o último ano dele foi muito ruim no Racing. Praticamente só ficou no banco. A informação que a gente tem é que ele já foi descartado até pelo Levi Coupe, pela comissão técnica, não é um jogador que interessa, 28 anos. Alguns nomes que começaram a aparecer, mas o Galo continua monitorando aí o mercado. Não é fácil trazer jogador bom para ser titular e o Atlético continua de olho, mas esses nomes aí, neste momento, são bem difíceis de acontecer. A gente quase caiu da cadeira aqui, né, com a história do Ezequiel Barco, de ter problema com a mulher, de companheiro lá. Pelo menos ele não ganha do Icardi, né? Jogador da Inter de Milão, que arrumou uma treta com a mulher do Maxi Lopes e tatuou os filhos do Maxi Lopes no braço. O Mauro Icardi, atacante da Inter de Milão, tem tatuado os filhos do Maxi Lopes. Esse é campeão. Esse é campeão. Os acréscimos da turma do bate-bola, o técnico Renato Gaúcho vai passar por uma cirurgia no coração na manhã deste sábado em Porto Alegre. Segundo o departamento... Curtiu? Curtiu os lances? Agora eu quero te dizer o seguinte, que em todos esses jogos que você está assistindo aqui, os melhores momentos, eu e uma porrada de pessoas, somos mais de 5 milhões já de operadores no mundo todo, nós ganhamos dinheiro assistindo jogos de futebol. Existe uma profissão onde você ganha dinheiro assistindo jogos de futebol. Na verdade não é só futebol, tênis, basquete, uma série de outros esportes, onde você assiste os jogos e ganha dinheiro. E você só precisa realmente de um computador e internet, mais nada. Você não precisa vender nada pra ninguém, não tem que ficar convidando ninguém pra rede, nada disso, cara, tá? É só você, sempre será só você, o seu computador e internet, mais nada, né? Hoje eu moro fora do país, você tá vendo aqui meu ambiente de trabalho, por exemplo. E por que eu moro fora do país? Porque eu posso morar em qualquer lugar do mundo, porque eu trabalho com computador e internet, mais nada. Então você pode ter essa vida também. Então, como é que isso funciona? Eu gravei um vídeo, deixei um link aqui embaixo para você acessar. É só você clicar que eu vou te mostrar como isso funciona. Você vai curtir muito. Se você gosta de futebol e ganhar dinheiro, com certeza é algo que você vai curtir. Tudo bem? Então clica no link que eu te explico mais como é que funciona. Beleza? Um abraço para você.